Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite. Ricky, já tinha saudades. Já tinha saudades, já é um par de semanas. Ficámos já nos dois últimos dias do ano. E agora temos que estar aqui juntinhos hoje e amanhã. Exatamente. Assim é. Portanto, para ir para casa também, seja muito bem-vindo, é um prazer estar consigo e pode ver-nos, como é habitual, nas várias plataformas e também através do Facebook, como é habitual. Esta quinta-feira, Portugal somou mais 28.659 casos, 16 mortes associadas à Covid-19. Este é o terceiro dia consecutivo em que o país registra novo máximo de infecções. O número de internamentos aumentou em enfermaria, mas desceu nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 16 mortes e 28.659 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 1.034 doentes, mais 63 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 144 doentes, menos 7 do que na quarta-feira. Nas últimas 24 horas foram registados mais 7.968 casos e 6 mortes na região de Lisboa e Val do Tejo. O Norte soma 5.768 novas infecções e 3 mortes. A região Centro soma 3.357 contágios e 2 óbitos, valores que descem para os 1.087 casos e 1 morte no Alentejo e para as 583 infecções e 4 vítimas mortais no Algarve. Os arquipélagos da Madeira somam 123 casos e os Açores contam com 51 contágios. A DGS dá ainda conta de 6.239 recuperados e de 22.404 casos ativos. Estão em vigilância cerca de 160 mil pessoas em Portugal. Ricky, os números continuam a subir, portanto, hoje novo recorde. Marta Temido diz que 7 de janeiro poderemos ter 37 mil infectados. É uma situação preocupante, não é? Sim, Luís, é uma situação preocupante. Porquê? Porque a estagnação da economia, não é? Estagna a economia. O Governo anunciou, portanto, medidas para a semana logo após a passagem de ano, mas a verdade é que o avolumar de casos levanta outras apreensões, como vemos, portanto, os internamentos, as hospitalizações têm uma tendência também a aumentar e mesmo que Portugal tenha 86% de vacinados, ainda há aquela faixa de 10% a 14% que não está vacinada e que é hoje a preocupação. E há uma coisa que me surpreende, os Estados Unidos têm 61,5% de gente vacinada, Portugal tem 87%. Portanto, chegamos a uma conclusão, que os anticorpos foram desaparecendo no decorrer dos meses, não é? Foram desaparecendo e é isso exatamente que estas variantes trazem. Estas variantes trazem novas ideias sobre como combater esta pandemia. Uhum. Eu lembro o estudo que surgiu na África do Sul, que diz que a Omicron poderá estagnar a Delta, mas ainda é muito prematuro fazer esse tipo de observações. Há muitas pessoas, há muitos cientistas que acreditam que uma maior incidência de Omicron poderá, no fundo, ajudar a esta imunidade do grupo. Vamos ver se é assim. Mas menos hospitalizações, isso é que é importante. Esse é que é o grande problema. Então vamos para a Direção-Geral de Saúde, que anunciou hoje mesmo a redução do isolamento de casos positivos de Covid-19 assintomáticos e contactos de alto risco para 7 dias, em vez dos atuais 10 dias. A medida entra em vigor já na próxima semana. A Direção-Geral de Saúde adianta que informou o Ministério da Saúde sobre a redução do período de isolamento profilático e que esta decisão técnica, pela necessidade de atualização de normas do sistema de informação, estará concluída o mais brevemente possível no decurso da próxima semana. Estudos indicam que a nova variante Omicron tem um tempo de incubação mais curto, cerca de 3 dias, e que a duração da doença é também mais curta. Com o aumento de casos a atingir números recordes, estima-se que Portugal poderá ter 500 mil de pessoas isoladas na próxima semana. Até agora, o fim do isolamento profilático corresponde ao 14º dia, após a data da última exposição de alto risco ao caso confirmado. Mas para contactos de alto risco assintomáticos, o isolamento termina
se tiverem resultado negativo num teste realizado ao 10º dia. A Madeira reduziu na quarta-feira para 5 dias o isolamento de infectados assintomáticos com Covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose. Também os Estados Unidos reduziram o isolamento para 5 dias. Inglaterra e Espanha encurtaram os períodos para 7 dias. Aqui nos Estados Unidos o isolamento também foi reduzido para 5 dias, mas a verdade é que foram contabilizados nas últimas 24 horas mais 301.472 novos casos de Covid-19. É um aumento, senhores, de 153% em relação à média dos últimos 14 dias. Em New Jersey, novo recorde, com 27.975 casos, 34 mortes. Vamos então à situação nos Estados Unidos. À imagem do que está a acontecer um pouco por todo o mundo, o número de casos nos Estados Unidos de Covid-19, maioritariamente relacionados com a nova variante Omicron, continuam a subir, tendo nas últimas 24 horas atingido o impensável número de 301.472 novos casos, um aumento de 153% em relação à média dos últimos 14 dias. Como nota positiva, o número de mortes nas últimas 24 horas, cerca de 1.207, é menor em 7% do que a média dos últimos 14 dias. Contudo, a tendência confirma um aumento no número de hospitalizações em todo o país, o que não deixa de ser preocupante. Segundo dados do CDC, essas hospitalizações são maioritariamente entre pessoas não vacinadas. Foram realizados 1.729.982 testes em 24 horas, um aumento de 21% em relação ao realizado em média nos últimos 14 dias. Hoje, o CDC emitiu nova recomendação para não serem realizados cruzeiros, mesmo para pessoas completamente vacinadas. Em New Jersey, foram contabilizados nas últimas 24 horas mais 27.975 casos de Covid-19. 34 residentes perderam a vida. É um aumento de 280% em relação à média das últimas 2 semanas. Em Nova York, esse aumento é ainda maior, 292%. E na Flórida, o aumento de casos hoje contabilizados atingiu recordes, com o aumento a cifrar-se em 1.056% em relação à média das últimas 2 semanas. Na Califórnia, o aumento é de 263%, e em estados como Connecticut, Massachusetts e Rhode Island, o aumento de casos contabilizados nas últimas 24 horas, em relação à média das últimas 2 semanas, não atinge o 100%. Nos próximos 7 a 10 dias, o número de casos nos Estados Unidos pode atingir 500 mil por dia. É uma situação de veras preocupante. Mas em relação à Flórida, e o Ricky disse há pouco que a situação era muito grave, o governador DeSantis já propôs, no início do mês, um orçamento estadual de 99,7 bilhões de dólares. Fala transferência de imigrantes, eleições para 2022, Guarda Nacional da Flórida, bónus para professores, a cryptocurrency, o meio ambiente e o policiamento. E não fala sequer desta pandemia. Isto pode custar-lhe caro. Isto pode custar-lhe a reeleição, Luís. Exatamente. Pode custar-lhe a reeleição, porquê? Porque a Flórida é um swing state, é um estado em que facilmente as pessoas trocam de partido como quem troca de camisola. E o que é que isto quer dizer? Ao longo desta pandemia, a Flórida teve altos e baixos. Mas agora, com uma subida de casos de 1000%, se esta tendência se verifica nos próximos 10 dias, poderemos, no dia 10 de janeiro, ter praticamente toda a população infectada. Que é, exatamente, é esse e depois, um dos pontos sem um complicados. Orçamento, como é que ele vai justificar Ele tem um essa orçamento omissão? só para isto, portanto, para a pandemia e para o combate à Covid não tem. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui damos um saltinho ao Brasil. Para além da Covid-19, surge agora a preocupação com o vírus da influenza, portanto, a gripe que está a gerar, o caos nas unidades de cuidados médicos. Mas não é só lá, praticamente todo o mundo. Amadeu Maia tem todos os pormenores. Amadeu. Olá, Luís. Além do SARS-CoV-2, outro vírus que está gerando preocupação aqui no Brasil é o H3N2, um subtipo do vírus influenza que está causando gripe em pelo menos 17 estados brasileiros. Em São Paulo, as internações
por influenza já são 25% do total causados por síndrome respiratória na rede pública. No Rio de Janeiro, a doença causou mais mortes em dezembro do que o próprio Covid-19. O tipo A da influenza, Luiz, é o mais comum e propício a causar epidemias sazonais de gripe. Ele é dividido em subtipos como H1N1 e H3N2. As letras H e N se referem às proteínas hemaglutinina e neurominidase, que ajudam o vírus a grudar nas células humanas e se replicar em nosso organismo, respectivamente. Os números que acompanham as letras H e N, por sua vez, indicam subtipos dessas proteínas. O surto de gripe aqui em Fortaleza fizeram atendimentos em unidades de pronto atendimento, UPAs, como essa aqui, subirem mais de 10 vezes em dezembro. Entre 2 e 27 de dezembro, as UPAs aqui de Fortaleza registraram 1.359 casos de gripe da influenza. Tosse, espirro, dores no corpo, febre, diarreia são alguns dos sintomas da influenza que podem se assemelhar aos do Covid-19. E está levando muitas pessoas a procurarem unidades de pronto atendimento como essa. Tem muita gente lá dentro da UPA? Lotada, esperando ser atendido, como o caso que a gente vê por aí todo dia, que morre gente dentro da UPA esperando pelo atendimento, que há pouco já aconteceu, né, raramente, né? O senhor trouxe a sua filha e a sua neta? Minha neta. Elas estavam sentindo o quê, seu Francisco? Não é aquela secreção, dor nas costas, dor na garganta e febre alta. A minha filha, inclusive, desmaiou lá na loja dela, hoje no trabalho. Chegou desmaiada para minha casa, melhorou de pra cá. E esse medo da Covid e hoje misturado com essa gripe da influenza, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Esse também é o maior medo, não saber se é o Covid ou se é a influenza? Esse é o pior motivo, né? Porque já teve a Covid. Aí chega essa gripe, que sabe lá Deus o que é. A gente perdeu um filho, uma filha, ou a gente mesmo morrer, sem saber a explicação, e chegar no médico, dar o laudo e dizer que foi qualquer coisa. O senhor já está esperando aqui há quanto tempo, seu Francisco? Eu já estou com meia hora já, esperando. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Muito obrigado, Amadeu. É importante referir que a classe médica, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos e no resto do mundo, tem dito, Ricky, e tu tens andado e tens feito inúmeras reportagens sobre locais de teste, que o pingo no nariz e a dor na garganta não significa que seja Covid. As pessoas devem esperar pelo menos um dia para depois saber se os sintomas são mais favoráveis a que seja de facto uma infecção por Covid. Tens notado muita gente, com certeza, como eu, e sobretudo a opinião dos epidemiologistas e dos virologistas, que afinal de contas, 1/3 dos casos que aparecem nos hospitais nos Estados Unidos ou em Portugal são casos só de gripe. São casos só de gripe, Luís, e isto é um tema de veras importante. Porquê? Porque esses sintomas podem levar, por exemplo, a uma maior dificuldade de respiração. E essa maior dificuldade, ou não uso de máscara, que depois uma gripe se pode traduzir portanto, num contágio pelo Covid-19, pela variante Omicron, que tem um grau de transmissibilidade muito maior. Portanto, eu acredito que tanto a gripe como esta nova variante vão lado a lado, tal qual como a Delta, porque nós não podemos esquecer a Delta, já que a Organização Mundial de Saúde teme os efeitos dessa circulação em simultâneo das duas variantes e agora também com a gripe. O diretor-geral da OMS falou em possibilidade de um tsunami de casos e lembrou a pressão enorme sobre os trabalhadores de saúde, porque eles é que estão mesmo à frente de tudo. E as pessoas esquecem-se, Ricky, que, afinal de contas, antes da pandemia havia 20 milhões de mortes por ano por causa da influenza. Certo? E agora ninguém fala nisso. Exatamente. E então? Como referimos, a Organização Mundial de Saúde teme esses efeitos das duas variantes, a circulação em simultâneo das duas variantes. O diretor-geral da organização falou nesse tsunami de casos e lembrou essa pressão enorme sobre os profissionais de saúde.
A Dinamarca, o país com a maior taxa de incidência de Covid-19 do mundo, continua a registrar máximos de novos casos diários. Segundo as autoridades sanitárias de Copenhaga, o aumento é em grande parte explicado com o elevado número de testes PCR realizados depois do Natal. Para além da Dinamarca, vários países registraram o maior número de casos desde o início da pandemia, entre eles Portugal, Reino Unido, Itália e França. O diretor da Organização Mundial da Saúde alertou esta quarta-feira para o drástico aumento de novas infecções por causa da circulação em simultâneo de duas variantes. Estou muito preocupado que a Omicron, que sendo mais transmissível e circulando ao mesmo tempo que a Delta, esteja a provocar um tsunami de casos. Isto vai continuar a colocar uma pressão enorme sobre os trabalhadores de saúde, que já estão exaustos, e sobre os sistemas de saúde, que estão à beira do colapso. Também esta quarta-feira, o ministro da Saúde alemão disse que a taxa de incidência real de infecções é muito superior aos valores avançados oficialmente. A subnotificação indica-nos que a incidência real é atualmente 2 ou 3 vezes mais elevada do que a incidência que estamos a medir. Estamos também a assistir a um aumento significativo de casos Omicron, o que nos causa preocupação. Por causa dos novos surtos, a Grécia vai introduzir restrições no setor da hotelaria a partir desta quinta-feira, antecipando as medidas planeadas para o início de janeiro. Espanha reduziu o período de auto-isolamento de pessoas infectadas para 7 dias. A decisão acompanha o que já acontece nos Estados Unidos e a Inglaterra. Com o ano novo a chegar e já depois da manhã, vários países atingem novos máximos de casos. A França voltou a registrar um novo recorde, 208 mil casos em 24 horas. A Alemanha decidiu cancelar festas de grande escala e limitar reuniões privadas apenas a 10 pessoas. A 2 dias do ano novo, mais recordes de novas infecções de Covid-19. França voltou a registrar um novo máximo, 208 mil casos em 24 horas, o número mais elevado no bloco europeu desde o início da pandemia. Espanha contabilizou 100 mil novas infecções, também um recorde, e Portugal, o número mais alto de sempre, 26.700 casos. A Alemanha decidiu cancelar festas de grande escala e limitar encontros a 10 pessoas. Apelamos à população para que seja muito cautelosa durante estes dias de passagem do ano, para que não haja cadeias de infecção adicionais, antes de mais, ou para interrompê-las. Por favor, comemorem em grupos muito pequenos e não se coloquem em perigo, porque a incidência de casos relatada subestima o risco que corremos. A Filarmónica de Viena confirmou que o famoso concerto de Ano Novo, ao contrário do que aconteceu no ano passado, terá público, mas lugares limitados. Em vez de quase 3 mil pessoas, terá 3 vezes menos. Temos muita sorte de poder fazê-lo com 1000 pessoas, porque a música tem de ser apreciada ao vivo. O facto de termos 92 países a assistir é um gesto maravilhoso para a orquestra, para a música, mas essencialmente tem de ser com o público ao vivo. E isso é que vai ser muito especial nestes tempos difíceis. Tempos difíceis na entrada do ano novo, o terceiro da pandemia. Música escapa, mas vamos falar agora de outros assuntos. Divórcios, escrituras, habilitações de herdeiros e outros atos autênticos vão poder ser feitos por videoconferência a partir do dia 4 de abril de 2022. O Decreto-Lei do Governo, que permite a realização de atos à distância, muito importantes para imigrantes, por exemplo, foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, quase meio ano depois da aprovação em Conselho de Ministros. A intenção do Governo era que a medida entrasse em vigor a 15 de novembro, mas só agora avançou. Grande número de documentos jurídicos que até agora teriam de ser tratados por advogados ou notários podem ser feitos por videoconferência.
Em novembro, o Presidente da República não promulgou o projeto, mas o diploma acabou por ser promulgado pelo Presidente no passado dia 23 de dezembro, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa destacou que o regime será facultativo e com um período experimental de 2 anos. Findo esse período, a medida deverá ser objeto de avaliação pelo Governo. O diploma publicado esta quinta-feira em Diário da República determina que alguns dos atos realizados nas conservatórias de registros e notários possam passar a acontecer por videoconferência, entre eles divórcios por mútuo consentimento, habilitação de herdeiros e registro de imóveis. De fora ficam os testamentos. De forma a permitir a realização de videoconferências e a troca de documentos em segurança, o Ministério da Justiça irá disponibilizar uma plataforma informática gerida pelo Instituto dos Registros e do Notariado, através da qual é facultado o acesso às sessões de videoconferência. O acesso obriga a autentificação do utilizador através do cartão do cidadão ou da chave móvel digital. Os intervenientes podem fazer-se acompanhar nos atos por advogado ou solicitador, presencialmente ou à distância, sendo feita referência a essa circunstância nos documentos lavrados, lê-se no Decreto-Lei. E a tecnologia a ajudar também os imigrantes neste caso. Em Portugal, o investimento no mercado imobiliário através de vistos Gold voltou mais uma vez a cair. Nos primeiros 11 meses deste ano, foram atribuídas 686 autorizações de residência por via da aquisição de imóveis, o que gerou um volume de transações na ordem dos 373,7 milhões de euros. O investimento no mercado imobiliário através dos vistos Gold voltou mais uma vez a cair em Portugal. Nos primeiros 11 meses deste ano, foram atribuídas 686 autorizações de residência por via da aquisição de imóveis, o que gerou um volume de transações na ordem dos 373,7 milhões de euros. Estes dados traduzem uma quebra homóloga de 33% em valor e menos 361 autorizações. Falta ainda somar o mês de dezembro, tradicionalmente forte no negócio da compra de casas e constitui também a última janela de oportunidade para os investidores estrangeiros poderem aceder ao visto dourado através da compra de imóveis nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Por exemplo, a Porta da Frente Christie's, cujo negócio assenta maioritariamente na venda de casas a estrangeiros, vale 60% das transações. Também registrou um crescimento na procura nacional. Como refere a fonte oficial desta imobiliária de luxo, a agência vai fechar o ano com mais de 350 imóveis vendidos, bem acima das 185 vendas realizadas em 2020 e em linha com os anos pré-pandémicos. Os negócios na Engels e Volkers Portugal correram de feição. A rede teve em 2021 o melhor ano de sempre, com 160 milhões de euros de faturação, tendo comercializado mais de 350 habitações, segundo Margarida Oltra, diretor regional da imobiliária. Os membros do júri do Tribunal de Nova Iorque acreditam que a socialite britânica Ghislaine Maxwell, amiga e antiga namorada do magnata norte-americano Jeffrey Epstein, teve um papel importante no recrutamento de jovens que eram pagas por Epstein para atividades sexuais ilícitas. Ghislaine Maxwell foi considerada culpada no esquema de tráfico sexual de menores que envolveu Jeffrey Epstein. Os membros do júri acreditam que a socialite britânica, amiga e antiga namorada do magnata norte-americano, teve um papel importante no recrutamento de 4 jovens que eram pagas por Epstein para atividades sexuais ilícitas. Acreditamos firmemente na inocência de Ghislaine. Obviamente estamos muito decepcionados com o veredito, já começamos a trabalhar no recurso e estamos confiantes de que ela vai ser absolvida. Num julgamento que durou um mês, o Ministério Público quis provar que Maxwell era o braço direito de Epstein. Maxwell pode vir a cumprir uma pena de até 65 anos de prisão. É uma vitória para todas as vítimas de Maxwell e Epstein. Além disso, acho que é uma vitória para todas as crianças, meninos, meninas, mulheres e homens que são vítimas de abusadores como este. Isto vai trazer o impulso necessário para se dar um passo em frente e falar a verdade e, com sorte, conseguir justiça, como estas jovens fizeram em relação à Sra. Maxwell. Epstein foi acusado de pagar a menores atos sexuais em festas na própria mansão em Nova Iorque.
Foi várias vezes condenado por abuso sexual, mas o caso só estourou em 2019, a altura em que o movimento Me Too ganhou dimensão. Preso, Epstein suicidou-se enquanto aguardava julgamento. E os Estados Unidos estão agora entre dois fogos. Um relacionado com a Ucrânia, na conversa que hoje o presidente Joe Biden teve com Vladimir Putin. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China também avisou os Estados Unidos que estão a arriscar vir a pagar um preço insuportável pelo seu apoio ao Taiwan, que disse colocar a ilha numa situação extremamente perigosa. Numa entrevista à televisão estatal e à agência de notícias da China, Yang Yi, ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, acusou Washington de encorajar a independência de Taiwan, uma ilha que Pequim considera uma das suas províncias, embora seja governada separadamente desde 1949. Isto não só colocará Taiwan numa situação extremamente perigosa, mas também colocará os Estados Unidos perante um preço insuportável, advertiu Yang, citado pela agência de notícias France Press. Taiwan foi o refúgio das forças do Partido Nacional Chinês depois de perder a guerra civil com os comunistas em 49, que desde então reivindicam a soberania daquele território. A ilha fez a transição para um sistema democrático na década de 90. A China nunca excluiu a possibilidade de utilizar a força para estabelecer a sua soberania sobre Taiwan e, nos últimos meses, intensificou as incursões aéreas na zona de identificação de defesa da ilha. Os Estados Unidos continuaram a apoiar o armamento de Taiwan e enviar altos funcionários a Taipei, suscitando críticas de Pequim, que pretende impedir qualquer contacto oficial entre a ilha e os governos com os quais mantém relações diplomáticas. Yang Yi acusou os Estados Unidos de utilizarem direitos humanos e democracia para coloniar e cercar a China e muitos países em desenvolvimento, referindo depois que os Estados Unidos estão constantemente a provocar novos incidentes para prejudicar as relações entre os dois países. E com o aproximar do final do ano, a tradição mantém-se. Nova-iorquinos queimam pedaços de papel que representam as suas piores memórias de 2021, para se despedirem de mais um ano marcado pela Covid-19. O ano de 2020 foi uma verdadeira confusão e 2021, bem, foi mais do mesmo. Portanto, o Good Riddance Day, uma celebração anual que acontece na Times Square há 15 anos, foi provavelmente mais necessário do que nunca. É um momento para anotar as más lembranças do ano passado e dizer adeus às mesmas. Afinal, é tudo uma questão de limpar tudo o que de mal aconteceu e começar um ano novo com o pé direito. Talvez a melhor representação visual de 2021 tenha sido a lata de lixo em chamas no meio da Times Square. Normalmente há um triturador enorme para descartar o que está escrito, mas este ano optaram por uma fogueira porque, bem, obviamente, os últimos 2 anos, mas especialmente estes, foram mesmo muito ruins. Pessoas de todo o mundo vêm à encruzilhada do mundo para anotar lembranças infelizes, desagradáveis ou totalmente indesejadas, e em seguida jogam-nas para serem queimadas. Foi uma espécie de expurgo de negatividade para começar o ano novo. O tema mais comum foi de longe a pandemia Covid-19 e tudo o que veio com ela. Mas agora é mesmo tempo de lançar as rédeas para o melhor 2022. E nós quase que apostávamos que a maior parte das mensagens das coisas más de 2021 foi mesmo a questão da Covid, de acordo? De acordo, Luís, isto é, como dizem os americanos, é um roller coaster de situações. Quer isto dizer que muitos altos e baixos, começámos um ano muito mal. E houve poucas coisas boas durante Poucas coisas boas, depois ficámos melhor, voltámos novamente a uma situação má, a situação melhorou e agora esta Omicron está a estragar isto tudo. É verdade. Mas entre as coisas más também há coisas boas. Por exemplo, um novo projeto museológico no Museu do Mar vai explorar a história do Mindelo. A réplica da Torre de Belém presta homenagem ao edifício original em Lisboa e alberga o Museu do Mar.
impõe-se à beira-mar e serve igualmente como protetor da cidade. De frente para o Porto Grande e para o Monte Cara, o edifício, que é uma réplica da Torre de Belém, em Cabo Verde, é considerado um símbolo e pode ser visto de quase qualquer parte da cidade do Mindelo. O monumento presta homenagem ao edifício original em Lisboa e alberga o Museu do Mar. Cabo Verde está agora a trabalhar num novo projeto museológico para o espaço, ampliando o tema centrado no mar. A implementação deve acontecer a curto prazo com financiamento nacional. Em 2010, no âmbito das comemorações dos 35 anos da independência de Cabo Verde, foi inaugurada no edifício uma exposição que retrata a questão dos descobrimentos e, a partir de 2014, passou a albergar a exposição permanente do Museu do Mar. No interior é possível conhecer um pouco da história da cidade, com a imigração, a pesca da baleia e como o mar foi moldando o imaginário da cultura cabo-verdiana. Nós, neste momento, estamos a trabalhar um novo projeto museográfico para o espaço, portanto, que eventualmente irá ampliar o conceito exposto neste momento, que está muito centrado sobre o mar. Portanto, neste momento, a perspectiva é explorar um bocadinho mais a história da cidade, os grandes nomes da cultura, da literatura e, portanto, criar uma espécie de um museu da cidade que poderá evidenciar o elemento mar como um elemento histórico na cidade, depois explora, portanto, várias outras dinâmicas e temáticas que têm a ver precisamente com esta dinâmica sociocultural do próprio espaço. Com características da arquitetura manuelina, a Torre de Belém foi instalada no período áureo da cidade do Mindelo. Chegou mesmo a servir como prisão para pequenos delitos relacionados com o mar. O projeto vai ser implementado a curto prazo para corrigir as marcas deixadas pelo tempo num edifício ao sabor do tempo, que revitaliza as memórias ligadas às tradições, à história e às manifestações culturais de Cabo Verde. À volta da Torre de Belém, o movimento é constante, com a compra e venda de peixe, amenas conversas entre pescadores e peixeiras e a contemplação das ondas que se cruzam com os carros da avenida, num dos principais pontos de encontro do Mindelo. Com o novo ano a aproximar-se, xamãs de todo o Peru reuniram-se num ritual com pedidos para 2022 e previsões para os próximos 12 meses. Do alto de São Cristóbal já se avista 2022. O monte peruano voltou a acolher as tradicionais ofertas a Pachamama, a terra-mãe a quem, por esta altura do mês, xamãs de todo o país pedem um ano melhor. E no Peru, como em qualquer outra parte do mundo, um melhor 2022 só será possível sem os atuais efeitos da Covid-19. O coronavírus vai continuar entre nós, como parte da família. Será algo mais leve, mais suave, mas vai conviver connosco e, pouco a pouco, desaparecer. Mas nem só a pandemia dá o que fazer. O ritual peruano também se debruça sobre questões políticas e a tensão entre a Rússia e a Ucrânia não passou despercebida a estes xamãs. A Rússia quer invadir o território da Ucrânia, mas vai passar. É por isso que nós, xamãs, estamos aqui para que não haja guerra nem agressões físicas. Restam-nos agora 365 dias pela frente para ver dissipada a negatividade nas relações internacionais e confirmar se 2022 sempre será um ano melhor. Não pode ser que aquelas coisinhas funcionem, não é? Devem funcionar mesmo. Os fundadores da Core Donuts ficaram desempregados durante a pandemia e começaram este negócio online com uma perspectiva de curto prazo. Mas o sucesso dos donuts levou-os a contratarem funcionários e até estão a pensar em abrir um espaço físico. Afinal, também temos boas histórias em tempo de pandemia. Após perderem o seu emprego quando a pandemia atingiu em força Nova York, a chefe Kimberly Câmara e o seu sócio Kevin Borga decidiram aventurar-se num projeto que devia ser de curto prazo e começaram um negócio online de venda de donuts, a Core Donuts. Câmara e Borga começaram a fazer os donuts no apartamento da chefe em Queens no verão de 2020.
Mais de um ano depois, o negócio é um sucesso e já chegou a ter uma lista de espera de 10 mil pessoas para encomendar os donuts. O volume de encomendas é tal que a loja online teve de ser temporariamente encerrada para a chefe Kimberly Câmara e Kevin Borga trabalharem nas encomendas que já tinham em mãos. Atualmente, a lista de espera é de 5 mil clientes. Se inicialmente Câmara e Borga contavam com a ajuda de familiares e amigos para as entregas de donuts, o crescimento do negócio levou-os a contratarem 5 funcionários. Já têm uma cozinha industrial e estão a pensar na abertura de uma loja física. Quando começámos a Cora, não tínhamos intenção em torná-lo um negócio a sério. Era algo que achávamos que seria apenas um projeto sazonal, algo que talvez começasse e acabasse no espaço de meses do verão de 2020. Simplesmente deixámos-nos ir na onda, disse a chefe Kimberly Câmara. Um exemplo que a pandemia também continua a ser, afinal, um sinal de oportunidade. Ricky, um dia destes vamos começar a fabricar donuts. Certo. Olhar para aquilo, estou com água na boca. E agora vamos ao desporto. Sim, o desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica por 3-1. Vamos fazer aqui uma análise do jogo pelos nossos comentadores. O Pedro Pires é o primeiro. Pedro, o que é que esta derrota representa para o Benfica e para o seu novo treinador, Veríssimo? A todos, em primeiro lugar, para o Benfica, é o que tem sido esta época, infelizmente. Para Nelson Veríssimo, acho que o treinador não tem culpa, está lá um dia e meio, fez 2, 3 treinos com a equipa, 2 treinos e viajou com a equipa para o Porto, portanto não saiu com 11 que poderia ter saído. Pessoalmente não gostei de André Almeida à esquerda, mas não havia outra hipótese depois de Grimaldo estar fora. Neste momento que o Benfica perdeu mais 3 pontos e é o que esta época tem sido, infelizmente, mas também tenho que dizer que o Porto é o vencedor, é justo vencedor, fez um grande jogo de futebol. Houve uma situação para mim que foi no primeiro gol do Porto e também no terceiro gol do Porto, não foram jogadas construídas, foram perdas de bola no meio campo e isso é o que tem estado a acontecer, infelizmente. Bruno Ferreira, o que é que esta vitória representa para o Futebol Clube do Porto? Nada mais, ainda falta uma volta e não sei mais quantas jornadas para cumprir. O Porto foi muito superior nesse jogo, já foi superior no jogo da Taça. Agora afastamos do Benfica 7 pontos, ainda estamos a par com o Sporting, mas nós em cima do Sporting. Atenção, Jorge. Mas passamos o ano na frente. Agora é preparar o próximo jogo, porque esse já passou e agora é seguir em frente. Jorge, para o Sporting, esta vitória do Futebol Clube do Porto, o que é que representa? Sim, ainda é muito cedo para definições do campeonato. O Benfica está a 7 pontos, está difícil porque é dos dois, não é só de um, está a 7 do Sporting e do Porto, mas ainda há muito campeonato pela frente. Eu lembro-me que em 2019, quando isto aconteceu com o Lages, ele depois entrou, ainda conseguiu ser campeão com 7 pontos de atraso. Eu penso também que foi a mesma coisa. Foi um jogo que o Porto dominou. O Benfica, nota-se que não tem meio campo. Não gostei muito do jogo do Benfica, notei uma equipa vulgar. O Porto sempre pressionou, mesmo o Benfica a perder 3-1 até aqui para a frente. O Porto é que tomou conta do jogo, estava ali a dar bailinho ao meio campo, também sem pressionar, mas a trocar a bola. Um jogo que não foi muito bonito. O Porto mereceu ganhar, ganhou bem. Em relação ao Porto estar à frente, tudo bem, mas quer dizer, o campeão de inverno é o Sporting porque está nas 4 frentes. Tanto o Porto como o Benfica já perderam uma das opções que tinham para este campeonato, para este ano, para ganhar. O Sporting é a única equipa deles todos que está à frente, que está nas 4 decisões ainda para fazer. Quero desejar à produção, aos telespectadores e às famílias um excelente 2022 com saúde e paz para todos. E nós retribuímos, não é? Com muita amizade. Não vamos mandar nenhum cartãozinho, mas é mesmo frente, cara a cara, não é? Cara a cara. Luís, isto foi um grande jogo de futebol no Dragão. Eu acredito que é muito cedo ainda para decisões no campeonato. Sim, mas este Porto está muito forte, o Sporting está muito forte e o Benfica ensaiou hoje um tipo de esquema de jogo diferente daquele que Jorge Jesus nos habituou. Portanto, um 4-2,
muito diferente do 3-4-3, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ainda falta tempo averíssimo para afinar. Falta tempo, Luís, mas há um ponto que eu gostei na equipa do Benfica. Viu-se muito mais garra, viu-se vontade de lutar contra tudo e contra todos. Jogadores como o lateral direito, por exemplo, jogou, porque o esquema mudou, alterou, portanto o Gilberto foi um jogador sempre 90 minutos. Porque era como ele jogava, como ele jogava antigamente. Portanto, eu acredito que esta mudança poderá e vai ser positiva para o Colosso da Luz. Também tem sido muito positiva a prestação do Sporting de Braga. Correto que hoje venceu o Aroca e encerrou o ano de 2021 com uma goleada, lembrados bons velhos tempos, 6-0, com os jovens da formação minhota a estarem num plano de evidência, uma vez mais, neste triunfo. No outro jogo da 16ª jornada, o Paços de Ferreira venceu o Santa Clara por 2-1 no mítico Mata Real. Portanto, tivemos o futebol por aqui hoje com uma goleada, não é? E também com um resultado que não é surpresa entre o Benfica e o Porto, porque qualquer equipa poderia ganhar com a vantagem do Porto também jogar em casa e ter uma equipa mais rodada ainda que estivesse sem Luís Dias, não é verdade? Correto, sim, que teve, portanto, contraiu a Covid, mas há mais, lamentavelmente, outros jogadores. O futebolista português João Félix, do Atlético de Madrid, testou também positivo ao novo coronavírus, juntamente com outros craques, Héctor Herrera, que já representou o Futebol Clube de Porto, Koch, Anthony Griezmann, que é meio português, ainda por cima, e o treinador Diego Simeone informou esta quinta-feira o site do Atlético de Madrid. Vamos agora ver como é que eles resolvem este problema sem estes craques todos, não é? É que é meia equipa. É claro. E vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. E vice-versa. 0,8831, 1,1323 para o euro. E para o real, 5,58 na venda, 0,15 na venda. E agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos ao tempo, porque está bom tempo. Vamos ter um fim de ano, acho que razoável. Razoável, mas com chuva. Com alguma chuva. Mas a Catarina Rebimbas tem todos os pormenores. Vamos lá então. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 56 graus, Filadélfia com céu nublado com 58 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 54 graus, Boston com aguaceiros com 45 graus, Hartford com céu nublado com 48 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 53 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 81 graus, Los Angeles com sol com 59 graus, São Francisco com sol com 51 graus. E são estas previsões para amanhã, sexta-feira. E quem nos vê em Palm Coast deve estar feliz da vida, não é? Sim, porque vai estar 81 graus em Palm Coast. É uma maravilha. O Manny Viegas, nosso amigo Amaral e outros que estão lá devem estar sorridentes, não é? E a brincar connosco, que dizem que vocês aí em cima vão passar um fim de ano ou com chuva ou com frio. Mas também não deve ser assim grande problema. Não deve ser muito. Mas para já vamos encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Nós voltamos já. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods Online.
www.seabrafoods.com. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Visconde Borba Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Marquês de Borba Tinto ao Branco 9,99. Muralhas Vinho Verde 7,59. Casa Américo Tinto, reserva 12,99. Anderson Porto Variedades 7,99. São Domingos Aguardente Velha 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos, único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. E Luís, não se esqueça de quê? Como diz a nossa Maria Aurora, não é? De baixar a televisão, o som do televisor e falar apenas pelo telefone. Mas não baixe o telefone, porque senão exatamente, não pode falar. É difícil. Eu tenho aqui uma notícia interessante, que é sempre bom, enquanto esperamos chamadas. A população mundial, Ricky, vai atingir em 2022 7,8 mil milhões de pessoas. Isto em 2022. É um aumento de 74 milhões de pessoas em relação a 2021. Estão previstos em todo o mundo 4,3 milhões de nascimentos e 2 mortes por segundo. Entretanto, a população dos Estados Unidos, só para terminar, aumentou quase 707 mil pessoas no ano que passou. Portanto, vai contar com 332,4 milhões de residentes a partir de 1 de janeiro. Em tom um bocadinho sarcástico, são efeitos do confinamento? Exatamente, quer dizer, as pessoas tiveram bastante tempo para ver televisão e para outras coisas, obviamente, não é? E então, que tal se fôssemos à linha aberta? Vamos lá, a primeira chamada. Boa noite. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Como está aí assim os meus amigos de Tondela? Estão bem? E a toda a equipa? Ele responde por isso, eu respondo um bocadinho mais acima. E eu um bocadinho mais abaixo, porque não sou de mais abaixo, pronto. Olha, mas está tudo bem, está tudo bem. O meu telefonema é simplesmente só para desejar umas boas saídas e umas melhores entradas e que o ano novo traga mais confiança no futuro. Esses são uns excelentes desejos que nós partilhamos. Muitíssimo obrigado. A toda a equipe de reportagem aí por esses lados, porque eu estou a telefonar de Milford. Veja bem, está bem? Os nossos colegas também agradecem, aqueles que estão do lado de lá também agradecem. Muito obrigado também pelo seu chamado. Então um abração. Bom ano. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre bom receber chamadas destas, não é? Que nos dão alguma alegria, são chamadas de vez em quando, entre algumas chamadas más, de preocupação, de tristeza, aparece sempre assim uma coisinha destas, numa data assinalada que nós geralmente recebemos sempre de braços abertos, não é? Sim, porque nota-se que vem do fundo do coração e quando assim é temos que ficar todos bastante contentes. Enquanto esperamos, temos outra chamada já em linha.
Olá, Vamos muito lá. boa noite. Boa noite, faz Alô? favor. Olá, boa noite. Alô? Diga, estamos a ouvi-lo. Daqui eu estou chamado West Palm Beach, José F. Olha que Carvalho. bom, hein? Amigo Carvalho, como é que está? Olha, em primeiro lugar está bom, graças a Deus. Pá. E em segundo lugar, apanhei 2 coelhinhos aí à mesma hora. 2 coelhinhos? Agora é que eu vocês estou. os dois. Ah. Hã? É E- vocês os dois. E deixa-me perguntar, gosta de ver os dois aqui? Oh, imenso, pá. Eu gosto mais. Não, eu também gosto de vocês quando estão um cada vez. Mas contar os dois é uma maravilha. Portanto, já temos a alcunha, somos 2 coelhinhos, não é? 2 coelhinhos. Bugs Bunny, não é? E o Não, Will... mas os coelhinhos é só para a Páscoa. Mas está bem, ainda temos um tempinho até lá para crescer. Pá, estão bem. Olha, desejo a vocês uma boa passagem do ano amanhã. Vocês estão junto com a família, pá. E que vocês nunca me esquecem o que vocês têm que me dizer a respeito do Seabra. É só isso. Muito obrigado. Sim, senhora, Não há nós já problema, falámos meu com ele para saber qual é a novidade. E um dia destes vamos lhe contar, está bem? Ei, pá, agradeço. Muito Grande obrigado. abraço, obrigado. Muito obrigado, está bom? Eu não sei, o António Seabra já tem uma folha, já tipo papel higiênico, não é daquele desdobrável, de sugestões de telespectadores onde é que há de abrir supermercados, não é? Já tivemos um no Alabama, no Havaí. No Havaí. É uma sempre sorte, ótimo, não é? É sempre ótimo. Então vamos a outra. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Sim, eu queria fazer uma pergunta. Faz favor. Eu meti os papéis para a cidadania em outubro, dia 2 de outubro, Ok. e do ano passado. E eu depois recebi uma carta a dizer que eles iam fazer as digitais com os que cá tinham, que eu não fui lá. Só que o meu cartão de cidadania, o meu cartão de residente vai terminar dia 15 de março do ano que vem. Ok. E eu queria... Ainda não recebi nada, não me chamaram para ir lá. Deixe-me fazer uma pergunta. Você, portanto, submeteu os papéis em outubro deste ano ou do ano passado? Do ano passado. Ok, então não há problema, porque quando recebeu a sua informação que não tinha que fazer os dados biométricos, estendeu imediatamente por um ano o cartão verde. Portanto, veja em que data é que lhe foi enviada essa comunicação e tem uma extensão automática de mais um ano. Foi mandado em 18 de 4 de 2021. Portanto, até abril 18, até o dia 18 de abril de 2022, continua válida. No seu caso, portanto, será mais um mês, até lá vai receber o cartão verde. Se, porventura, não receber até essa altura e precisar de sair do país por um motivo... Não, I'm sorry, eu não é o cartão verde, eu é que queria fazer a cidadania. Correto, mas, portanto, como não é cidadã ainda, tem que ter um estatuto legal que é portador de ser residente, cartão verde. Está a perceber? Sim. No caso de querer sair do país, pede autorização. Eu não quero sair do país. Então está à vontade, não tem que se preocupar, está bem? Não tenho que ter problemas porque eu estava com medo de não poder ir fazer a cidadania com o cartão caducado. Pode, porque submeteu 6 meses antes de ter caducado. Se fosse menos de 6 meses, teria que renovar o cartão verde. Como fez mais do que 6 meses, está tudo bem. Está certo? Não precisa estar preocupado. Pode esperar que chame que não há problema. Pode passar o ano descansadinha, está bem? Está bom? Muito obrigada. Muito obrigado. De facto, há também uma notícia que nós vamos divulgar provavelmente na segunda-feira sobre as pessoas que podem entrar nos Estados Unidos com passaportes caducados. A notícia surgiu hoje também, eu não tive a ocasião de me debruçar muito sobre ela, mas eu não sei se viste a notícia. Sim, passaportes caducados, passaportes dos Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. Portanto, se é cidadão americano e tem um passaporte caducado, tem um período de extensão de 12 meses e poderá entrar no país com esse passaporte caducado. Grande notícia. Portanto, já fica com essa informação. E vamos à última chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Como está? Passou bem?
Sim, tudo bem, e vocês? Ótimos, muito obrigado. Então, em que é que Portanto, podemos o meu ajudar? nome é José Oliveira, da Arison. Eu tenho cá o meu pai a passar as festas comigo e eu, como ele não se está a sentir muito bem, eu estava a fazer o teste ao Covid, mas ele não tem seguro. Ok. Será que há algum sítio que ele possa ser atendido? Não. Pode sim, senhora. Diga-me uma coisa, onde é que o senhor reside? Kearney, não é? Eu resido em Harrison. Harrison. Pode ir, por exemplo, ao PISC, a Elizabeth. Como ele não é residente aqui, terá que pagar o teste, mas pode fazer o teste ou em qualquer outro local. Portanto, se ele tem uma identificação com uma residência dos Estados Unidos, não tem que pagar nada. Se não tem identificação, se está aqui como turista, portanto, tem um custo, mas é simbólico. É simbólico, não é nada de especial. Portanto, ele já teve residência aqui, mas já há muitos anos. Por exemplo, ele mora e agora não tem residência, claro. Não se preocupe, se Não está tem em problema. Harrison, pode fazer aí mesmo ao lado da Câmara Municipal. Há aí, portanto, um centro médico que estão a fazer testes também. Ok, mas tem que pagar, não é? Claro. Como ele já foi residente nos Estados Unidos e se tem alguma... se a residência é a mesma, só diga que reside lá, depende da pessoa que vai lidar com o processo, para dizer a verdade. Certo? Ok. Pronto, ok, obrigado também. Agora vamos fazer uma pequenina pausa e já voltamos com os aniversários de quem faz anos a 2 dias, ou melhor, a 1 dia da passagem de um ano para o outro. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora, Happy Birthday to you. E vamos lá, eu nem faço ideia quantos é que temos, mas são alguns. Vamos lá, Então vamos ver quem são. José Oliveira, 70 anos, muitos parabéns. Grande idade, é? Celeste Pereira, são 64 primaveras. Parabéns, Celeste. Muitos parabéns, Celeste. Claude Nieves, 7 anos de idade e um olhar que Só diz tudo. paga 7 velinhas, é? 7 velinhas. E pronto, não há mais aniversariantes hoje, também não há aniversários de casamento, portanto estamos quase a chegar ao final desta emissão. Portanto, não se esqueça que amanhã nós vamos estar aqui, logo depois da passagem do ano em Portugal, passado uns minutos, correto, não é? Vamos deixá-lo digerir a passagem do ano portuguesa e depois vamos estar aqui depois das 7, às 7 horas, não? 7:15. Às 7:15 7:15, da noite, um exatamente. pouquinho mais tarde, porque temos uma retrospectiva daquilo que foi 2021 em várias vertentes. Portanto, quanto a hoje, fico com mais um episódio Amor, Amor. E nós voltaremos aqui amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.